Você valoriza a sua mãe, caso você ainda a tenha? Eu ainda tenho, a minha mãe ainda está viva. Talvez você não tenha mais a sua. Então, talvez essas perguntas não façam muito sentido para você. Mas você que tem a sua mãe viva ainda, eu te pergunto, você valoriza a sua mãe? Você foi criado pela sua mãe? Ou a sua mãe te abandonou quando você era pequeno? Ou você foi criado por outras pessoas, talvez por alguma dificuldade da sua mãe? Ou sua mãe abandonou o lar e você e seu pai, como muitos casos acontecem? Nesse vídeo eu quero falar com você sobre um assunto que muita gente ignora. A sua prosperidade, inclusive a prosperidade financeira, ela está totalmente ligada a como você se relaciona com a sua mãe. Fique comigo até o fim e você vai se surpreender com o que eu tenho para lhe dizer. Meu nome é Ivan Maia e o nome desse vídeo é Aprenda a Valorizar a Sua Mãe. Veja, eu preciso lhe dizer que, como sempre, eu estou colocando aqui não somente as minhas opiniões, mas 21 anos de estudo do ser humano na minha vida e na vida de milhares de pessoas que eu já treinei e ajudei nos últimos 21 anos. Também nas leituras dos grandes homens e mulheres, em todas as obras que tratam desse assunto. E eu posso lhe dizer tranquilamente o seguinte, olha, você é livre para acreditar e seguir o que eu vou lhe dizer, ou simplesmente achar que eu estou ficando louco e que isso é tudo balela. Você é livre para escolher e eu estou em paz com isso. Porque primeiro você escolhe e depois você colhe. E as suas escolhas, sejam elas quais forem, elas só podem afetar a sua vida. Na Bíblia, o primeiro mandamento com promessa diz o seguinte: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então veja, honrar pai e mãe é um mandamento, ok? Se você faz isso, seus dias se prolongam e a sua prosperidade aumenta. Mas hoje eu quero falar especificamente sobre mãe. Uma outra coisa que você precisa saber, existe uma linha cruzada no universo que foi instituída por Deus. Então veja, lá no Antigo Testamento, se você olhar, tem um livro só sobre genealogia. Um livro que diz quem era filho de quem, e quem era filho de tal, e neto de tal, e quantos anos viveu e tal. Por que isso está lá? Porque a genealogia para Deus é coisa da máxima importância. Então, os seus pais biológicos, os seus descendentes, isso é de uma coisa fundamentalmente importante. É vital para a sua vida. Quer você saiba disso ou não. Ah, Ivan, mas eu não sei disso, eu nunca ouvi falar disso. Ok, isso não faz diferença nenhuma. Uma criança de 1 ano e meio de idade, quando ela está andando, ela nunca ouviu falar de eletricidade. Ela não tem discernimento. Mas se ela pegar um clipe ou um prego e ela enfiar numa tomada energizada, ela vai morrer eletrocutada ou tomar um grande choque. Ah, Ivan, mas ela não sabia disso. Não tem problema. É por isso que ela tem tutores. É por isso que uma criança tem que ter adultos cuidando dela. As leis universais sempre se cumprem. Quer você saiba ou não, quer você entenda ou não, quer você acredite ou não, quer você respeite ou não. Elas vão se cumprir de um jeito ou de outro. Portanto, é melhor que você conheça. E nós estamos falando de prosperidade. E nós fomos criados para sermos prósperos. E prosperidade não tem a ver só com riqueza. É prosperidade nas 7 áreas da sua vida. Envolve saúde, mente, corpo, espírito, dinheiro, trabalho, casamento, o equilíbrio emocional. Você já viu quanta gente tem deprimida no mundo hoje? Você já viu quanta gente com pânico, quanta gente doente, quanta gente que tem que tomar remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para ter ereção, remédio para perder ereção, remédio para libido, remédio para perder a libido. O povo não vive mais sem remédio. Você não acha que tem alguma coisa errada nisso? Você não acha que tem alguma coisa errada com ter tanta tecnologia e ter tanta gente cada vez mais doente? Você não acha que tem alguma coisa errada em ter tanta tecnologia e informação e o povo ser cada vez mais idiota, imbecil e ignorante? Você não acha que tem alguma coisa errada em, no Brasil, 3 em cada 4 brasileiros sofrerem de analfabetismo funcional? Que é ler e não entender, ver e não entender, ouvir e não entender, assistir e não entender? Tem alguma coisa errada. Aliás, tem alguma coisa errada? Não. Tem muita coisa errada. E um dos principais motivos é que as pessoas são ignorantes. Elas ignoram as leis naturais, as leis da prosperidade. Ok. Ô Ivan, o que isso tudo tem a ver com a mãe? Tudo. Quando o mandamento diz assim, olha, honra teu pai e tua mãe, não está dizendo honra teu pai e tua mãe desde que eles sejam bons. Honra teu pai e tua mãe desde que ela não tenha te abandonado. Honra teu pai e tua mãe desde que ela não seja uma gritadora e não tenha abusado de você. Não, está dizendo honra teu pai e tua mãe. E o que é honrar? Honrar
Começa quando você entende o seguinte, ó, seja sua mãe quem for, quer ela tenha sido uma pessoa que te batia e que gritava e que diminuía você, não importa. O que importa é o seguinte, você só tem uma mãe biológica. Se você está vivo hoje, você teve uma mãe biológica. O que isso quer dizer? Quer dizer que você nasceu de dentro dela, seja ela quem for. E nada pode mudar isso. O que é honrar? Honrar é você reconhecer que se não fosse essa mulher, você não estaria aqui hoje respirando. Começa por aí. Ah, mas ela foi ruim, ela foi isso, aquilo. Você tem que honrar a memória. O que é honrar a memória? Reconhecer que o fato dela ter trazido você ao mundo, você nunca vai poder pagar. Isso é honrar. Honrar é não falar mal dela. Honrar é não desejar mal a ela. Honrar é agradecer por ela ter existido. Porque se não fosse ela, você não teria vindo. É isso daí. Dói para você ouvir isso? Eu sinto muito por você, mas eu não tenho nada diferente para dizer. Agora, se você foi criado pela sua mãe, e se você cresceu e ela junto com você, não importa que ela tenha defeitos, porque você também tem imperfeições, não existe ser humano perfeito. Agora, se você tem uma mãe, como eu tenho, que te criou, que não foi perfeita, mas que te ama, que orou por você, ame intensamente, se você tem essa oportunidade. Se a sua mãe já faleceu, você também pode fazer alguma coisa, você pode trazê-la no pensamento, certo? Não ela no caixão, mas ela como ela era nos melhores momentos, e você pode amar e honrar a memória dela até hoje. Não importa que a pessoa tenha morrido, porque enquanto você se lembrar dela, ela nunca morrerá, ela estará viva no seu coração. As pessoas que a gente perde na vida, primeiro a gente não perde porque a gente não é dono de nada, então você não pode perder uma coisa que você não é dono. Mas as pessoas que a gente ama e que a morte retira da nossa vida, elas nunca morrerão enquanto a gente se lembrar delas. Honre. Agora eu preciso te dizer uma coisa, lembra que eu falei da linha cruzada que Deus criou? Entenda, por favor, enquanto é tempo. Ó. Os meninos vão para a mãe, as meninas vão para o pai. Quase todas as vezes que você encontrar um homem, quase todas as vezes, eu não vou dizer para você todas as vezes, porque eu estaria sendo um arrogante se eu dissesse isso. Mas olha, na minha vida, 57 anos de vida, eu nunca encontrei um homem daquele que rói as unhas. Quando eu falo para você roer unha, é arrancar, ficar na carne, não é comer os cantinhos, não. Você já deve ter visto gente assim, tem os dedos todos inchados e tal. Nunca encontrei um homem que ele rói unha a ponto de ficar em carne viva e que ele não tenha sido reprimido pela mãe. Toda mãe repressora, ela vai criar filhos que serão perturbados. Isso é básico, gente. Agora, as meninas vão para o pai. É altamente comum as meninas se casarem com um marido que é muito parecido com o pai. Certo? Nos gostos, na forma de ser e tal. Por quê? É uma tendência. Agora, presta atenção. É uma tendência. Então, o menino, a maior influência na vida do menino é a mãe. E a maior influência na vida de uma menina é o pai. Eu ainda farei vídeos sobre isso, eu quero aprofundar esse assunto com você, ok? Mas hoje eu estou me detendo na questão da mãe. A sua mãe, o seu relacionamento com a sua mãe determina a saúde dos seus dentes, determina a saúde das suas gengivas, determina a saúde do seu aparelho fonador, entendeu? Quanto melhor você estiver em paz com a sua mãe. Quando eu digo em paz, pode ser que a tua mãe nem fale com você, pode ser que ela tenha sido uma pessoa que quis te matar, pode ser, tem muitos casos assim no mundo, mas quando você entra em paz com isso, ou seja, quando você perdoa, quando você deixa ir e quando você reconhece que sem aquela mulher você não estaria aqui, você já está em paz com você mesmo e a prosperidade abre as portas para você. E se você quiser saber a quantidade de dinheiro que você vai ganhar na sua vida, ou seja, a prosperidade financeira, está ligada intimamente com o relacionamento interior que você tem com a sua mãe. Ah, você acha tudo bobeira que eu estou falando? Tudo bem, lembra do que eu falei no começo? Não há problema nenhum. Minha intenção não é convencer você de nada, até porque isso não mudaria a minha vida. Minha intenção é compartilhar com você uma informação que talvez ninguém tenha te dado e nunca você tenha ouvido falar. Equilibre o seu relacionamento com a sua mãe. E se ela é viva ainda, e você é uma pessoa que a ama e que tem condições de vê-la, de abraçá-la, beijá-la e agradecê-la por tudo que ela fez e ainda faz por você, faça isso. Você não tem ideia de como a sua vida vai ser alavancada e a sua carreira, por exemplo, vai subir como um cometa. E os seus filhos serão você terá uma família frutífera. São as pequenas coisas que fazem diferença na nossa vida. Você já viu como é que o pessoal em geral vive hoje? Não está nem aí para pai e mãe, não está nem aí para filho. Aliás, o pessoal de hoje em dia, a grande maioria, a grande boiada humana não está nem aí para nada. Essa que é a grande verdade. Por isso é que eles não sabem de onde vêm, onde estão e adivinha, muito menos para onde vão. Por quê? Porque nunca vão chegar a lugar nenhum, certo? Vêm do nada, estão no nada e chegarão no nada. Vivem no limbo. O limbo é o subnitrato do pó do nada.
O limbo está aqui, abaixo de tudo. As estrelas estão lá. Eu sempre falo para meus alunos, para quem me assiste, saia do limbo. Saia da limbosfera, vá para a estrelosfera. Você vai ver como é que a sua vida vai mudar. Se você concorda comigo, põe aí nos comentários desse vídeo, põe aí, #eu saí do limbo. E se você não saiu ainda, escreva que já é o primeiro passo para você sair dele. No limbo não tem nada. No limbo só tem gente limbosa. Só tem gente medíocre, imbecil, idiota, pateta, cuja vida fica sempre do mesmo jeito. Começa o ano daquele jeito, termina o ano daquele jeito, naquela vida medíocre, insossa, inodora, insípida, incolor. Se você não faz questão de viver assim, se para você não incomoda, ótimo, viva, a vida é sua. Como eu disse no começo, não vai afetar em nada. Mas eu espero que essas palavras façam algum sentido para você e que você entre em paz com isso para que sua descendência seja frutífera e você tenha uma vida próspera e plena como o teu Criador deseja para você. O meu nome é Ivan Maia, minha missão de vida é ajudar pessoas a viverem melhor e mais felizes nas 7 áreas de suas vidas, inclusive conseguindo a prosperidade, que é tanto falada e as pessoas conhecem tão pouco. Se você não é inscrito no meu canal ainda e gosta desse tipo de assunto, aproveita agora, se inscreve e clica no sininho, porque eu tenho lives quase todo dia e você fica sabendo das notificações. Se você gostou, clique em gostei. Se você não gostou, clique em não gostei. Sai do limbo. Pelo menos você saiu do limbo, já fez alguma coisa. Não é melhor do que não fazer nada? Compartilha. Se para você foi bom, compartilhe com tudo quanto é pessoa que você puder. Nos seus grupos de WhatsApp, no Facebook e assim por diante. Quando você põe o teu gostei, você ajuda o vídeo a chegar mais longe e o canal também. E aí você sempre vai ter conteúdo de qualidade, ok? Deixa o teu comentário para mim, seja qual for, eu vou gostar muito de ler. Sempre gosto de ler os comentários e saber o quanto foi bom ou não para as pessoas. Eu lhe desejo longos dias, belas noites e que você seja muito feliz.